E aí, pessoal, bom dia, tudo bem? Título ousado, né? Dizer que nós brasileiros, como população, nós somos responsáveis pela fala do Bolsonarinho lá a respeito da China. E esse vídeo ele vai ser bastante controverso, vocês têm todo o direito de não concordarem comigo e vocês podem colocar aqui embaixo as contestações de vocês. Mas aí eu quero que vocês tenham uma argumentação melhor que a minha, não simplesmente me chamar de idiota, porque aí não vale. Perceba, eu acho que nós, como população, a demanda que nós apresentamos como população, por consequência de falta de educação, de uma educação muito pobre para a nação inteira, embora a gente tenha pessoas bastante elucidadas, assim, não é a média da população brasileira, e não é por culpa da média da população brasileira, falta de investimento nisso, falta de valorização cultural mesmo da educação, porque a gente está passando por tudo isso. Eu queria muito ter aqui comigo para fazer esse vídeo o Vitor. Ele seria um podcast sensacional, porque ele trabalha diretamente com importações e exportações. Nunca passa ninguém na minha rua, aperta o botão de gravar, começa a passar um monte de gente. Né, porque agora é horário de pico, tá todo mundo indo trabalhar mesmo também, né? Não sei nem o que tá fazendo acordado ainda. Gente, biólogos vão querer morrer com o que eu vou falar, cientistas políticos também, enfim. Mas eu vou sacrificar um pouco a, a precisão das informações para colocar um conhecimento de certa forma didático. Em primeiro lugar, por que não faz sentido nenhum você querer culpar a China é, pela desgraça que está acontecendo? Gente, eu conheço gente extremamente elucidada, educada, bem informada, bem formada, caindo em teorias de conspiração a respeito da origem desse coronavírus. Porque basta que você pegue um gráfico, e ver que a economia da China sempre avançou depois de toda epidemia existente, para que as pessoas acreditem no papo de que o coronavírus foi desenvolvido em laboratório pela China, espalhado intencionalmente. Não vamos enveredar nesse caminho, porque senão a gente não volta nunca. E quem está afim de se sentir inteligente porque acredita nessa conspiração, vai continuar acreditando. Eu não vou poder fazer nada contra essas pessoas. Se você ainda está formando a sua opinião, pelo amor de Deus, não caia nessa. Vamos lá, por que de forma grossa, mas assim, bem grossa mesmo, vamos tentar comparar um vírus a um câncer e dizer o porquê isso não faz sentido? É como se o nosso corpo ele tivesse capacidade de autocopiar as unidades básicas dele. Como as nossas células elas têm vida curta, elas não vivem 60, 80 anos como a gente, elas têm que se renovar e elas se renovam fazendo cópias perfeitas de si mesmas. É como se você tivesse uma máquina de Xerox. E o nosso sistema, é, o nosso organismo ele tem a capacidade de não só de tirar cópias, mas verificar se essa cópia está sendo impressa corretamente. É como se tivesse uma tiazinha lá fazendo xerox de célula e a hora que ela vê que a xerox saiu defeituosa, ela vai lá e, e, e taca fogo nela e queima. E aí aquilo deixa de existir. Aí um belo dia, a tiazinha da cópia, ela vai lá e tira essa cópia com sono. E aí você vê que uma cópia saiu não idêntica à outra. E ela saiu com uma deformação, e uma deformação que pode te causar um tumor, por exemplo. Como a tiazinha da cópia não estava esperta naquele dia, passou e essa cópia e essa nova célula, ela começou a ser replicada, ela começou a ser copiada. E isso é basicamente de forma tosca, de forma leviana, de forma imprecisa. Isso seria o câncer. Você está tendo um novo órgão do seu corpo que não era para existir, assim, crescendo através de cópias, através de multiplicação. E aí você toma um remédio. E por que é tão difícil fazer um remédio para o câncer? Porque ele é como aquela incineradora. Né? Como é que fala shredder, né? Aquela. Como que dizem aqui? Picotadora de papel. Você faz aquele picotador de papel e taca dentro do seu corpo. E ele não sabe ler, o picotador de papel não sabe ler. E você não tem uma pinça para escolher a célula que você quer destruir. Então, quando você coloca aquele negócio lá, ele destrói o seu corpo inteiro. Por isso que seu cabelo cai, por isso que é tão difícil você desenvolver uma cura para isso. Me perdoem médicos e biólogos por eu estar falando isso de uma forma tão liviana. Eu estou tentando passar um conhecimento básico de forma didática. Aí chegou um vírus
O vírus ele é a mesma coisa, só que ele não é uma cópia de você. Ele não é uma cópia de você. Ele é um elemento externo que quer uma célula para morar. É tipo minha célula, minha vida. O vírus ele vem, ele entra no seu organismo e é como se ele tivesse uma chave. É como se ele tivesse uma chave. O vírus ele tem vontade própria, ele tem olhos para procurar uma célula? Não. O vírus não tem olhos. Ele não tem perna, ele não tem asa, ele não tem vontade própria, ele não se locomove voluntariamente. Tudo que ele tem no corpo dele é uma chave. É uma chave. Então, quando você pega numa maçaneta e passa a mão no olho, ele cai na sua corrente sanguínea e ele eventualmente pode cair em cima de alguma célula e ele tem uma chave. O que acontece? Se essa chave automaticamente abrir a célula, ele entra lá e ele começa a se reproduzir. Ele começa a se reproduzir e faz infinitas cópias de si mesmo até que essa célula explode e com um monte de cópias dele, e essas cópias dele, o que vão fazer? Vão acabar caindo em cima de outras células. Então, entendendo basicamente a diferença de um câncer e de um vírus? Bom, eu estou imaginando assim um biólogo escutando a minha explicação, cara. Perdão, mas assim, se você acha que tem uma forma mais didática, faça isso, porque as pessoas elas precisam saber. Elas não têm 5 anos para fazer uma faculdade para entender uma coisa básica dessa. Aí o que acontece? Sabe essa chave? Essa chave, elas eventualmente elas têm fechaduras específicas. Alguns vírus atingem só cachorros, alguns vírus atingem só aves, alguns vírus atingem só macacos e alguns vírus atingem só humanos. Só que aí o vírus, na hora que ele entra lá, o que ele começa a fazer? Ele começa a se copiar. Ele começa a se copiar da mesma maneira que a nossa célula, para o nosso corpo sobreviver. Esse dia eu vi um post que me deixou triste pra caramba. Uma pessoa bastante debilitada emocionalmente, falando assim, eu li que no nosso corpo ele se renova a cada 7 anos e isso me dá uma certa esperança porque um dia o meu corpo não terá nenhum lugar que você já tenha tocado. E assim, cara, esse é o cúmulo da dor e do sofrimento, mas não deixa de ser verdade. Então, assim, da mesma forma que nossas células elas vão se copiando para o nosso corpo sobreviver, o vírus ele vai fazendo infinitas cópias de si mesmo. E da mesma maneira que a copiadora ela tem defeitos, porque determinadas cópias não saem como deveriam, o vírus ele também às vezes nessa de se copiar ele também comete erros de cópia e você não tem um organismo lá com sistema imunológico para falar não, essa célula não serve, não tem. O vírus ele simplesmente muta, o vírus ele simplesmente se transforma naturalmente. Então o X-Men ele passa da premissa que determinadas mutações elas foram tão boas, mas tão boas, que fizeram um ciclope, que ele abre o olho e taca fogo em tudo. Mas a gente está partindo dessas mutações que trazem mudanças permanentes para o organismo. Agora veja, o vírus, nessa de mutar, ele se muta tantas, milhões, bilhões de vezes, ele se copia com tanta intensidade que eventualmente a cópia da chave, ela pode sair com um defeito e esse defeito ele pode, numa cagada enorme, fazer com que ele possa acabar abrindo fechaduras que não eram a especialidade dele. Ou seja, um vírus que quando aleatoriamente por RNG caía em cima de uma célula do frango e abria porque ele tinha chave para aquilo, mas quando ele era aspirado por um humano não fazia nada porque a chave dele não servia para aquilo, de repente sofre uma mutação e aí ele começa a abrir aquela fechadura. Então, basicamente, o que aconteceu na febre suína foi isso, na febre aviária foi isso, e agora na febre do Batman lá, porque um morcego, houve uma mutação, e aí uma das pessoas que ingeriu aquele morcego lá, ela contraiu o coronavírus. Esse vírus ele entrou na célula do cara através de uma mutação, de uma cagada, de um RNG mínimo, uma coisa mais difícil do que passar PEN, o cara passou. E aí esse vírus adaptado por seleção natural, todos os outros que não afetam humanos foram respirados e expelidos, e aquele que abriu o organismo do humano, ele começou a se copiar dentro daquele humano e começou a espalhar da maneira que se espalhou e da maneira que está aí. O ponto que eu quero que vocês entendam é que esse evento e o fato de ter acontecido na China, ele está sendo usado, está sendo manipulado para ganhar poder político para algumas pessoas imbecis que não pensam na consequência de seus atos. Mas antes disso, perceba, antes de você culpar um chinês, antes de você falar assim, aquele mercado não precisava existir,
Eu até entendo que assim, o excesso de diversidade biológica lá, ele aumenta muito os riscos de dar alguma merda. Mas, por exemplo, você que tem aquele seu cachorrinho que você ama, você podia estar lambendo o focinho dele e um vírus de cachorro, ele poderia atingir você também, por exemplo. Poderia ser com aquela sua chinchila, poderia ser com aquela sua calopsita, poderia ser com qualquer animal que desse a cagada de mutar e atingir um ser humano, e esse vírus ele poderia ser tão forte, ele poderia se espalhar tão facilmente, e ele poderia ser tão violento com o corpo humano, que um chinês, lá no mercado de Yuan, ele poderia acabar contaminado por um vírus que você originalmente pegou do seu cachorro. É impossível isso? É improvável, mas não é impossível, perceba. Então, num cenário em que, pra gente cachorro é para ser criado em casa, e o porco é para fazer churrasco, mas isso é cultural, esse negócio de fazer feijoada com porco, e tirar foto e selfie com cachorro, isso é uma coisa cultural. No universo paralelo, numa cultura que tivesse se desenvolvido de maneira diferente, os cachorros eles poderiam ser comida, e o frango ele poderia ser, a galinha poderia ser um animal de estimação. Então, assim, hipoteticamente, você poderia ter do outro lado do mundo um povo inteiro te odiando porque você foi lá e comeu uma galinha e agora você é responsável pela contaminação de tanta gente no mundo. É como se a casa estivesse pegando fogo e ao invés de concentrar todos os seus esforços em apagar o incêndio, você estivesse preocupado em saber como foi que esse incêndio começou antes de apagar o fogo. Gente, antes de se apagar o fogo, não se preocupa como esse fogo começou. Isso é uma coisa que a gente vai ver depois. E infelizmente, você pode até se privar do contato de todos os animais, esperando que todos eles um dia vão mutar e criar um vírus que seja capaz de infectar você. Você pode estabelecer uma cultura em que a humanidade vive de quarentena? Pode. Isso é quase impossível, mas você pode. Só que impedir o funcionamento da natureza, impedir mutações de vírus, impedir células cancerígenas, células de saírem cancerígenas, isso você não vai conseguir mudar, porque isso faz parte do funcionamento do universo, do mundo, do universo como nós o conhecemos. Percebe? Só que aí, o que a gente tem? A gente tem o uso da origem desse vírus sendo usado para dar força política para um cara que precisa de polarização e precisa de ódio e precisa de um palhaço. Palhaço é quando eu digo, ele precisa de um inimigo imaginário para ficar socando para justificar os problemas dele. Por quê? Porque a população agora está demandando controle, ela está demandando segurança, ela está falando, escuta, a gente quer se livrar desse vírus aí, a gente quer... E por que o dito deputado, ele não tem condições de dizer, gente, vocês têm que aceitar isso que está aí, porque isso é natural, é mutação de vírus, isso acontece, a gente só pode conter, a gente só pode sentar e esperar isso passar, tomando as devidas precauções e devidos cuidados que cabem a nós e que nós temos condições de tomar, porque ele não pode dizer isso, porque não é o que a população quer ouvir. O que ele faz? Ele elege um culpado e fala, a gente só está passando por isso aqui por culpa da China, como se a China admitir a culpa por isso, fosse evitar a contaminação e a morte de brasileiros. E não vai. Então, essa é uma briga infantil, porque mesmo que ele ganhe, e mesmo que a China fale, tá bom, desculpa, não vai resolver o nosso problema. O que a gente precisa é aumentar o número de leitos, é contratar médicos. A gente teve o podcast ontem, a gente teve o pronunciamento do ministro da Saúde e teve o podcast falando sobre isso ontem, vejo, porque isso é tudo muito importante. Então, o que adianta essa merda dessa picuinha de falar a China tem que admitir que a culpa é deles? O que vocês vão ganhar alimentando esse ódio? Vocês não vão ganhar absolutamente nada. E é por isso que eu digo que a fala do Bolsonarinho lá é culpa nossa, porque a gente está tão indignado que a gente está querendo ser representado por uma fala dessa. A gente está querendo alguém que tem influência política falando a culpa é do chinês mesmo. Pra que você quer essa merda? Isso não vai resolver o nosso problema. Pega todo esse ódio, toda essa raiva que você tem e coloca olhos atentos na sua vizinhança e manda sua vizinha colocar uma máscara e manda o cara lá que encostou na maçaneta lavar as mãos dele. É o melhor que você pode fazer na situação em que a gente se encontra nesse momento. E por que eu queria o Vitor aqui? Eu queria o Vitor aqui para vocês entenderem que o Bolsonarinho ele só fala isso sobre a China porque ele sabe que ele pode.
porque ele sabe que ele pode, porque os problemas diplomáticos, o ranço entre um país e outro, não afetam diretamente o comércio que é feito. Independente do ministro fulano, independente do deputado ciclano ter uma boa relação lá com o Xi Jinping ou não, isso não vai eliminar o fato de que os chineses eles precisam de soja, eles precisam de arroz, eles precisam de grãos, eles precisam de carne e eles vão continuar comprando produtos brasileiros. O mercado lá ele tá começando a se abrir novamente e eles vão começar a comprar coisas novamente. Tem um monte de produtos no porto aqui esperando para que haja liberação. Essa liberação está para sair e finalmente a gente vai começar a escoar essa produção. E o cara que tem fome na China, ele não vai deixar de ir na padaria, ele não vai deixar de ir no supermercado, ele não vai deixar de ir no restaurante, porque o bolsonarinho falou que é culpa dos chineses o que a gente está passando aí. A demanda não vai cessar, então as importações elas continuam acontecendo e a fala dele inconsequente não terá impactos diretos sobre isso. Só que esses são os jogadores, o jogador de BDO chinês, o jogador de BDO do Brasil, vendendo trigo, vendendo cevada, batata, o que for, para o outro lá. Qual é o problema? O problema é que o cara está provocando as pessoas que pensam o pet notice deles. O Bolsonarinho, ele tá provocando as pessoas que pensam o pet notice. O que é o pet notice? É o cara que fala a taxa de importação do Brasil é X, a taxa de importação dos Estados Unidos é Y, a taxa de importação de... Então, alimentar gratuitamente esse ranço é uma coisa que não dá ganho nenhum para o país a longo prazo. E por que é novamente culpa nossa o que está acontecendo? Porque ele satisfaz uma necessidade da nossa população de demanda de indignação, e com isso ele sacrifica a longo prazo, ele aumenta a longo prazo um risco enorme de gerar um ranço para aquelas pessoas que pensam um pet notice. É claro que Itamaraty é uma coisa e Ministério da Economia é outra. Assim, a diplomacia entre os países é uma coisa importante, mas a diplomacia ela não pode criar ranço ao ponto de pedir que as relações comerciais aconteçam. Essas relações comerciais elas sempre são priorizadas em relação a rançozinho de gente baixa cutucando o outro por uma coisa que não faz sentido. Entenda? Só que o excesso disso pode criar nos desenvolvedores do pet notice da economia chinesa um ranço natural. Você não tem na sua guild aquela guild que você tem nojo, porque você tem um monte de provocações. Se você pudesse fazer uma aliança com uma guild X para ferrar essa guild Y, você não faria, de tanto que você tem ranço dela. Então me digam, o que alguém ganha alimentando ranço contra um país, sendo esse país o maior consumidor de insumos produzidos pelo Brasil no planeta? O que a gente ganha? O que a gente ganha com a inconsequência, com a infantilidade, com a imbecilidade de um cara que tem maturidade de 5ª série, usando... Na verdade, o personagem dele é esse. Causando problemas diplomáticos com o país só para satisfazer uma demanda nossa de demonstração de indignação. Gente, a única forma de resolver tudo isso é com a educação. Para as nossas crianças, para que as nossas crianças leiam livros, entendam o que é comércio, entendam o que é diplomacia, entendam o que é biologia, para não ficarem reproduzindo essas merdas que são faladas, porque simplesmente elas representam os sentimentos da população. A natureza da nossa população tem que mudar, a gente precisa ser educado. Para quê? Para que a gente troque os nossos representantes que são imbecis. Tô putaço.